Então, o próximo exercício que nós temos para resolver é a questão do número 7, tá? Ele fala assim, em um estacionamento, há 50 veículos entre carros e motos, né? Então, o total de veículos ali seria 50. Se ao todo há 140 rodas, calcule as quantidades de motos e de carros que havia nesse estacionamento. Então, olha só, nós sabemos que o total seria 50 veículos, sabemos que os veículos são carros e motos, sabemos que motos têm 2 rodas e carros têm 4. E nós sabemos que ao todo são 140 rodas aí que tem, né? Então aqui eu preciso descobrir qual que é o número de motos e o número de carros que tem nesse estacionamento. Então eu consigo resolver esse problema aqui através do sistema de equação, né? Do primeiro grau com 2 incógnitas. Então, eu posso chamar de x o número de motos e posso chamar de y aí o número de carros que estão nesse estacionamento, né? Então, seguindo as informações, motos mais carros é igual a 50, né? Porque no total são 50 veículos. Aí a outra equação. Então, ó, moto representada pela letra x, carro pela letra y. Então, moto tem 2 rodas, então 2x, que são 2 rodas, mais y, que é o carro, tem 4 rodas, então mais 4y. Isso é igual a 140, né? Porque fala ali que ao todo são 140 rodas. Então, aqui vamos resolver esse sistema de equação. Vamos tentar primeiro pelo método da soma, né? Pela da adição. Então, ó, somando 1x com 2x vai dar 3x. Somando 1y com 4y vai dar 5y. Então, quer dizer que se eu fizer a soma, eu não vou conseguir aí fazer sumir, né, o x ou o y. Então, aqui também eu vejo que o y e o x, eles não estão isolados, né? Então, eu não vou fazer pelo método da substituição também. A opção que eu tenho é transformar, né, esse x em menos 2x, para somar com esse mais 2x e ficar zero. Ou eu também poderia pegar esse y e multiplicar toda a equação por menos 4. Porque daí ficaria menos 4y, somando com mais 4y daria zero, né? Então, vamos pegar aqui a primeira equação e vamos multiplicar toda ela por menos 2, né? Então, olha só, menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes mais y, menos 2y. Menos 2 vezes mais 50, menos 100. E a segunda equação a gente só repete. E agora fazemos a soma, né? Então, somando aqui, ó, menos 2x com mais 2x vai dar zero. Então, já sumiu o zero, o x. E aqui, menos 2y com mais 4y vai ser igual a menos 2, mais 2, perdão. Ó, menos 2y com mais 4y. Então, eu tenho 4, devo 2, pago, sobra 2. Então, 2y igual... mais 140 com menos 100 vai dar 40, né? Então, vai ficar 2y igual a 40 e o 2 que está multiplicando o y passa dividido. 40 divididos por 2 é igual a 20. Então, y é igual a 20. E agora eu vou pegar, né, esse y igual a 20 e vou substituir em qualquer uma das duas equações. Vamos pegar aqui a primeira, que é x mais y igual a 50, e no lugar do y vamos colocar o valor que a gente encontrou, que é 20, né? Então, vai ficar x mais 20 igual a 50, e o 20 que estava somando passa para cá subtraindo, fica 50 menos 20, que vai dar 30. Então, olha só, x são as motos, então tem 30 motos, e y tem 20, né? Então, os carros são 20. Então, 30 carros e 20 carros e 30 motos. Questão de número 8. A figura a seguir é composta por um triângulo e um retângulo. Então, aqui nós temos essa figura, né? Olha só, a parte de baixo é um retângulo e a parte laranja em cima é um triângulo. Quais são os valores de A e B se o perímetro do retângulo for igual a 10 centímetros e do triângulo for igual a 7 centímetros? Então, lembrando, o perímetro é a soma das medidas de todos os lados, né? Então, aqui, ele fala que o perímetro é igual a 10 centímetros, né, do retângulo, e do triângulo é 7 centímetros. E ele quer que a gente descubra quais são os valores de A e de B. Então, pegando aquelas informações, né, nós podemos escrever um sistema de equação do primeiro grau com 2 incógnitas, né? Então, olha só. Primeiro, né, ali nós temos... no triângulo ali e no retângulo, nós temos 2A, né, que são 2 lados que medem A, mais 2 lados que medem B. E isso é igual a 10 centímetros, que é a parte ali do retângulo, né? Tem 2 lados que medem A, tem 2 lados que medem B. Então, 2A mais 2B é igual a 10, que é o perímetro.
E aí do triângulo, né? Então, nós temos dois lados que medem A e um lado que mede B. E isso é igual a 7, que ele fala que o perímetro é igual a 7 centímetros. E aí, fazendo a soma aqui, ó, 2A mais 2A vai dar 4A, né? E aí, 2B com mais um B vai dar 3B. Então, não vai sumir nem o A e também não vai sumir aí o B. Então, quer dizer que eu vou precisar aí fazer por aquele método, né, que eu penso em um número, multiplico toda a equação e depois faço a soma. Então, olha só, aqui eu tenho 2A e mais 2A. Eu posso transformar qualquer uma dessas duas equações com o sinal negativo, né? Porque, ó, se ficar menos 2A, depois eu vou somar com mais 2A, vai ficar zero, né? Então, olha só. Vamos pegar aqui a segunda, né? A segunda equação e vamos multiplicar toda ela por menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes 2A, menos 2A. Menos 1 vezes mais B, menos B. Igual 7 vezes menos 1, menos 7. E daí, depois, fazendo a soma de mais 2A com menos 2A, vai dar 0. Mais 2B com menos B, vai dar 1B. E 10 com menos 7 vai dar 3. Então, no final, eu vou ter B igual a 3. Eu posso pegar esse valor e substituir em qualquer uma das duas equações. Então, vamos pegar aqui a segunda. E aí, no lugar do B, eu vou colocar o valor que eu encontrei, que é o 3, né? Então, a equação é 2A mais B igual a 7. Então, vai ficar 2A mais. No lugar do B, vamos colocar o valor que a gente encontrou, que é 3, igual a 7. Esse 3 está para cá somando, passa para cá subtraindo. Então, fica 2A igual a 7 menos 3, que vai dar 4. E aí, o 2 que está multiplicando passa dividindo. Fica A igual a 4 divididos por 2. E 4 divididos por 2 é igual a 2. Então, quer dizer que o lado A mede 2. E aí, o lado B mede 3. Questão 9, ela nos fala o seguinte: resolva o sistema de equações a seguir, né? E aí vocês têm lá o sistema de equação, e aí a gente vai resolver. Então, primeiro nós precisamos resolver separadamente as operações e juntar os termos semelhantes, né? Para simplificar essas duas equações aí que nós temos nesse sistema. Então, a primeira equação é 3x menos. Daí, 3 menos 5y sobre 5 igual a menos 7. Então, primeiro vamos resolver ela, vamos simplificar, para depois montar o sistema de equação para resolver. Porque se eu for resolver do jeitinho que ele está na nossa apostila, como tem fração, vai ficar bem mais difícil. Então, eu posso primeiro resolver, simplificar, para depois aí eu resolver esse sistema de equação, né? Então, olha só. Como que eu posso fazer, né? Eu posso separar aqui, ó, esse 3 menos 5y, eu posso colocar um denominador para cada um dele, né? Então, seria o mesmo denominador, que seria o 5. E aí, depois disso, eu posso resolver aqui essa soma, né? Essa soma aqui de frações com denominadores iguais. Repetimos o denominador, que é o 5, e somamos o numerador, né? Então, ali vai ficar quanto? 3, e aí mais 5. Só que, como eu não posso aí somar o 3 com mais 5y, porque o 5 tem o y e o 3 está sozinho, não tem parte literal, então quer dizer que de um lado da equação eu vou deixar o que tem y, e do outro lado eu vou deixar os números que estão sozinhos, né? Ficando assim, 3x mais, então esse 5y sobre 5 fica aqui, igual, menos 7, mais. Então, esse menos 3 quintos vai passar para cá sendo mais. E agora, desse lado aqui, eu vou ter uma soma, e aí aqui eu tenho uma fração, então vai ser uma soma de fração. E aí os denominadores são diferentes, né? Porque aqui, nesse 3x, não tem denominador, então eu vou colocar o 1. Eu tenho que encontrar qual que é o múltiplo entre 5 e 1, né? E aí o múltiplo entre 5 e 1 é 5, porque 5 vezes 1 é 5 e 1 vezes 5 é 5. Então, eu vou pegar o 5, vou dividir pelo 1 que está aqui embaixo, que vai dar 5, daí 5 vezes 3, 15, 15x. Mais 5 divididos por 5 é 1. 1 vezes 5, 5. 5y, igual. E agora aqui também vamos ter uma soma de fração com denominadores diferentes. Também preciso encontrar o múltiplo entre 5 e aqui o 1. E a gente já viu aqui que é o próprio 5, né? Aí 5 divididos por 1 é 5, vezes 7, 35. 5 divididos por 5 é 1, 1 vezes 3, 3. E agora aqui, ó, então eu tenho todos os denominadores iguais. Então, quer dizer que vai sumir esse denominador, né, 5. Porque se eu fosse passar mais 5 e mais 5 para cá com menos 5, ficaria 0, né? Então, vai sumir, vai restar somente a parte de 5. Então, vai ficar 15x mais 5y igual menos 35 mais 3, que vai dar menos 32. Então, nós já temos a primeira equação aí simplificada, né? Vai ficar esse valor. Então, é esse que nós vamos colocar no nosso sistema aí para resolver. E agora, pegando a segunda equação, que é 3 sobre y sobre 3, perdão, menos x menos 2 igual a y.
Então, aqui, ó, de um lado fica tudo que tem letra, né? O que tem incógnita. Do outro lado, os números que estão sozinhos. Vai ficar y sobre 3 menos x, e o mais y passa para cá sendo menos y, e o menos 2 vai passar para cá sendo mais 2. E aí, aqui eu vou ter uma subtração de fração com denominadores diferentes. Então, eu vou colocar o 1 aqui para o x e o 1 para y. E aí, o múltiplo entre 1 e 3 é o 3, porque 3 vezes 1 é 3 e 1 vezes 3 também é 3. Aí, eu vou dividir o 3 por 3 ou multiplicar pelo y. 3 dividido por 1 é 3, 3 vezes x, 3x. 3 dividido por 1 é 3 vezes y, 3y, igual. Aí, aqui, 3 dividido por 1 é 3, 3 vezes 2 é 6. E aí, vou ficar sem denominador, né, que são todos iguais, então vai sumir. E agora, eu vou ter y menos 3x menos 3y igual a 6. E aí, somando esse menos 3x com esse mais y com o menos 3y, então eu vou ter menos 3x menos 2y igual a... E agora, então, nós escrevemos essas duas equações aqui, formando esse sistema, né? Então, o sistema da primeira equação, a segunda. E aí, ó, se eu for somar a primeira com a segunda, vou ter 3x, menos 3x com mais 15, não vai zerar. Mais 5 com menos 2 também não vai zerar. Então, quer dizer que eu tenho que pensar em um número que eu multiplique uma das equações, e aí, depois, quando eu for fazer a soma, vai se tornar zero, ou x ou y. Então, olha só, aqui eu tenho menos 3 e aqui em cima eu tenho mais 15. E eu sei que se eu multiplicar menos 3 por mais 5, vai dar menos 15. Daí depois, somando com mais 15, vai dar zero, né? Então, é isso que eu vou fazer. Vou multiplicar toda essa equação de baixo por 5 positivo. Então, 5 vezes menos 3x, menos 15x. 5 vezes menos 2y, menos 10y. 5 vezes 6, 30. E agora, repito a primeira equação aqui e vamos fazer a soma. Mais 15x com menos 15x vai ser zero. Mais 5 com menos 10 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 5. Vai ficar menos 5y. Menos 32 com mais 30 vai dar 2, né? Vai ficar menos 2 desse lado e aqui menos 5y. E esse 5 que está multiplicando passa dividindo. Então, o y ele vai ser igual a 2 quintos positivos, porque menos com menos vai dar mais. E agora eu pego qualquer uma das duas equações e coloco no lugar do y esse valor que a gente encontrou, né? Então, olha só. Vamos escolher aqui, pode ser aí a primeira ou pode ser aí a segunda, tanto faz, né? E aí no lugar do y eu vou colocar aqui esse valor. Então, pegando aqui a primeira equação, 15x mais 5y igual a menos 32. No lugar do y, vamos colocar 2 quintos. Vai ficar 15x mais... Aí, 5 vezes 2 é 10, 1 vezes 5 é 5. 10 dividido por 5, 2. Igual a menos 32. O 2 que está somando passa para cá subtraindo. Vai ficar 15x igual a menos 32 com menos 2, vai dar menos 34. E esse 15 que está multiplicando passa dividindo, né? E aí eu não consigo simplificar essa fração. Então, eu vou ter a solução x igual a menos 34 sobre 15 avos. E o y igual a 2 quintos. Na questão do número 10, é para a gente observar esse gráfico em que estão representadas duas retas, né? E aí ele fala, para que o gráfico seja a representação geométrica do sistema x mais 2y igual a a, x menos y igual a b, os valores de a e b são. Então, é para eu pensar, né? Se for, ó, o valor aqui seria 2 para x, né? E 3 para y, a solução aí desse sistema de equação. Então, para que fosse esse valor aí, né? Quais que seriam o valor de A e o valor de B? Para que se tornasse isso daqui verdadeiro. Então, como a gente vê no gráfico lá, que o par ordenado é 2 para x e 3 para y. Então, substituindo esses valores, né? O 2 para x e o 3 para y, lá no sistema de equação, nós vamos ter 2 mais... Daí, 2 vezes 3, que era o x, coloca o... que era o y, coloca aí o 3, igual a A. E aqui embaixo, 2 menos 3 igual a B, né? Porque ali a segunda equação era x menos B. Então, no lugar do x, eu vou colocar o valor que tem no gráfico, que é o 2. Então, fazendo aqui a soma dos valores, ó. 2 vezes 3 é 6. 6 mais 2 é 8. Então, quer dizer que o A é igual a 8. Aí, o B... 2 menos 3 é igual a menos 1, né? Porque menos 3 mais 2 é menos 1. Então, os valores seriam 8 igual a A e menos 1 igual a B. Então, assim, os valores são esses. Qual que é a opção correta que eu devo marcar? A opção aí, D. Questão de número 11. O matemático Arquimedes, ele nasceu por volta de 287 anos antes de Cristo, na cidade grega de Siracusa, e ele morreu 212 anos antes de Cristo.
há relatos de que ele desmascarou a fraude de um ourives real. De acordo com esses relatos, o rei solicitou a ourives que fizesse uma coroa de ouro, mas ao recebê-la, o rei suspeitou que houvesse prata em meio à mistura. Para não desmanchar a coroa, ele a encaminhou para Arquimedes e descobriu a encomenda foi feita corretamente. Com o auxílio de uma balança e com seus conhecimentos sobre a física, Arquimedes descobriu que a coroa não havia só ouro. Na questão A, considerando que a coroa tivesse 2 kg e o volume fosse igual a 140 centímetros cúbicos, como você poderia descobrir que ela não contém somente ouro, sabendo que 1 centímetro cúbico de ouro há 20 gramas desse material e que em 1 centímetro cúbico de prata há 10 gramas desse material? Então, se a coroa, né, o volume dela é igual a 140 centímetros cúbicos, ela fosse feita somente de ouro, nós deveríamos ter uma coroa com 140 vezes 20 gramas, né? Então, seria igual a 2.800 gramas, ou seja, 2,8 quilogramas. E aí, na questão B, ele fala o seguinte: escreva um sistema de duas equações que envolvem as informações dadas no item anterior e determine os volumes de ouro e de prata utilizados na fabricação dessa coroa. Então, ó, nós podemos chamar de X o volume do ouro e podemos chamar de Y aí o volume dessa prata, né, que está nessa coroa. Nós podemos escrever o seguinte sistema, né? Então, olha só, juntando aqui o volume do ouro com o volume da prata, né, que é X e Y, nós vamos ter aí 140, né, que é o valor aí do volume. E aí depois, a outra equação, né? Então, seria 20x, porque ele fala que seria 20 gramas, né? E aí, depois aqui, mais 10y, que também fala ali no exercício, né? Que seria aí 10, né? Porque 1 centímetro cúbico de prata corresponde a 10 gramas. E aí, esse 20 aqui do 20x seria ali correspondente a 20 gramas desse material, né? Que seria 1 centímetro cúbico de ouro a 20 gramas, tá? Isso é igual a quanto? Isso é igual a 2.000, né? Porque ali no exercício ele fala que a coroa tivesse 2 kg, então seria aí 2.000. E aqui eu posso resolver esse meu sistema pelo método da adição, né? Se eu somar aqui, ó, 1x com 20x, vai dar 21x. 1y com 10y vai dar 11y, então não vai sumir. Mas eu posso aí multiplicar uma dessas duas equações por algum valor que na hora de eu fazer a soma aí, ele vai zerar ou o x ou o y. Então, aqui nesse caso, foi pego essa segunda equação e foi dividida toda ela por menos 10. Então, foi feita a divisão dessa segunda equação por menos 10. Daí, 20 divididos por menos 10 vai dar quanto? Vai dar menos 2, né? Então, vai ficar menos 2x. Aí, 10 divididos por menos 10 vai dar menos 1. Então, ficaria menos 1y. 2.000 divididos por menos 10 vai dar menos 200. E aí, depois, fazendo a soma, né, aqui, ó, de 1x com menos 2x, nós vamos ter menos 1x. Mais y com menos 1y ficaria 0. E aí, 140 menos 200 ficaria aí igual a 60. Como eu não posso deixar o meu x negativo, então eu multiplico o menos x e o menos 60 por menos 1. E aí, vou ter x igual a 60. Então, quer dizer que x é igual a 60. E agora eu pego qualquer uma das duas aí equações e vou substituir no lugar do x, eu vou colocar aqui esse 60. Então, nesse caso, foi pegada a primeira equação, né? Aí, no lugar do x, aqui foi colocado 60. Aí, ficou 60 mais y igual a 140. E aí, esse 60 que está somando passa para cá, subtraindo. Então, ficaria 140 menos 60, que vai dar 80. Então, y é igual a 80. Então, nós podemos concluir que foram utilizados 60 centímetros cúbicos de ouro e 80 centímetros cúbicos de prata na fabricação aí dessa coroa. Na questão de número 12, fala o seguinte: quando João vai para a escola a pé e volta de ônibus, ele gasta 1 hora e 15 minutos. Quando ele vai e volta de ônibus, ele gasta meia hora. Para cada meio de transporte, o tempo gasto na ida é igual ao tempo gasto na volta. Quanto tempo ele gasta? Quanto vai ser a volta a pé? Então, quanto tempo ele gasta quando ele vai voltar aí a pé, né? Então, vamos apresentar aqui para vocês duas soluções. A primeira, nós podemos chamar de P, né? O tempo que o João gasta para ir para a escola a pé.
E nós podemos chamar de B o tempo que ele gasta para ir de ônibus, tá? Então, olha só, nós sabemos que P mais B, né? Então, o tempo que ele gasta aí para ir a pé com o tempo que ele gasta para ir de ônibus, fazendo a soma disso, vai ser igual a 1h15. E 1h15 equivale a quantos minutos? Então, 1h equivale a 60 minutos e 15 minutos, 15 minutos. Então, aí, 60 mais 15, 75. E aí, depois, nós podemos escrever uma outra equação, né? B mais B, que é quando ele vai e volta aí de ônibus, né? Então, seria representado pela letra B. B mais B, nós sabemos que ele gasta 30 minutos, né? E aí, nós podemos montar aqui esse sistema de equação. Então, P mais B é igual a 75, B mais B é igual a 30. E eu posso fazer a soma desses dois B aqui, né? 1B mais 1B, 2B. Ficando o meu sistema assim. Então, pela segunda equação aqui, nós concluímos que B é igual a 15, porque ó, esse 2 está multiplicando B, vai passar para o outro lado dividindo, então eu vou ter 30 divididos por 2, que vai dar 15. Então, isso significa que o João ele gasta 15 minutos para ir à escola de ônibus, tá? E agora, para encontrar ali qual que é o valor de P. Então, vou pegar a primeira equação, no lugar do B, eu vou colocar o valor que eu encontrei aqui, que seria 15, né? Então, ficaria P mais 15 igual a 75. E esse 15 que está somando passa para cá subtraindo, então ficaria P igual 75 menos 15, que vai dar aí 60. Então, ele gasta aí 60 minutos, né? Ou seja, ele gasta aí 1h para ir a pé à escola, e como o tempo de ida é igual ao tempo de volta, então, para o mesmo transporte, né, concluímos aí que o João ele gasta 2 horas. Na questão 13... uma pessoa compra semanalmente numa mesma loja sempre a mesma quantidade de um produto que custa R$10 a unidade. Como já sabe quanto deve gastar, leva sempre R$6 a mais do que a quantia necessária para comprar tal quantidade. Para o caso de eventuais despesas extras, né? Então, entretanto, um dia ao chegar à loja, foi informada de que o preço, ao chegar à loja, ela foi informada que o preço aí daquele produto havia sido aumentado em 20%. Então, devido a esse reajuste, concluiu que o dinheiro levado era a quantia exata para comprar 2 unidades a menos em relação à quantidade que ela sempre comprava, né? A quantia que essa pessoa levava semanalmente para fazer a compra era... Então, olha só, nós podemos considerar X a quantidade de itens que essa pessoa compra, né? Que ali não fala semanalmente. E nós podemos chamar de Y o valor que ela costumava gastar com essa compra, né? Antes aí do aumento. Então, com o preço antigo para cada item, né, que era R$10, como houve um aumento de 20%, então nós vamos calcular aqui quanto que é 20% de R$10. Como que eu calculo? Então, eu vou escrever o número decimal que representa esse 20%, que é 0,2, e eu vou multiplicar pelo valor que eu tenho, né, que é 10, de R$10. 0,2 vezes 10 é igual a 2. Então, quer dizer aí que depois com esse aumento, né, ela vai pagar R$10 mais R$2 de aumento, vai ser 12. Então, o preço desse item aí vai ser de R$12. Como esse novo valor, a pessoa comprou 2 itens a menos, né? Então, como eu não sei quanto que é esse valor, nós chamamos de X. Então, X menos 2, né? Porque ela vai ter que comprar 2 itens a menos que fala no exercício. E aí, fala que ela vai gastar aí R$6, né? Então, seria Y mais 6. Assim, nós podemos escrever esse sistema de equação. Então, olha só, 10x, né, que é o valor que ela leva, é igual a y. E aí, depois, a segunda equação seria 12, que é o R$12, que multiplica x menos 2, que fala que vai tirar 2 itens, e isso é igual a y mais 6, né? E aí, eu posso simplificar aqui, arrumar essa segunda equação, então eu vou ter 12 vezes x, 12x, 12 vezes menos 2, aqui vai ser igual aí a menos 24, e daí agora o restante y mais 6 só repito, e daí depois esse menos 24 vai passar para cá somando. Resumindo, eu vou ter no final essa equação, 12x menos y igual a 30, tá? E aqui nós podemos resolver ela pelo método da substituição, porque essa primeira equação já está dizendo que y é igual a 10x, tá? Então, eu vou pegar aqui essa segunda equação, e aí no lugar do y aqui, eu vou colocar esse valor 10x que tem aqui em cima, tá? Então, ó, repetindo ela aqui, no lugar do y, vamos colocar 10x. Como aqui é menos y, fica menos 10. Então, se eu quero encontrar o valor de x, vamos fazer a soma, né? 12x menos 10x, 2x, igual a 30. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, quer dizer que x vai ser igual a 15. E aí, depois disso, né, eu vou resolver ali o restante aí desse valor. Então, olha só.
Agora, depois que eu encontrei que x é igual a 15, vou pegar qualquer uma das duas equações e no lugar do x eu vou colocar o 15. Então, eu posso pegar aqui a primeira, que é mais curta, né? Então, ó, 10x igual a y, no lugar do x vamos colocar o 15. Vai ficar 10 vezes 15 igual a y, né? E aí, 10 vezes 15 é igual a 150. Então, por isso, o gasto somente com a compra era de R$ 150. E aí, como a pessoa sempre levava R$ 6 a mais do que o necessário para as despesas extras, nós podemos concluir que a quantia que ela levava semanalmente para fazer essa compra seria R$ 150 mais 6, que vai dar 156, né? Aí, qual que é a opção correta que nós devemos marcar na nossa apostila? É a opção B. Na última questão que nós vamos ver nessa aula, fala o seguinte, ele fala sobre um menino, o Alexandre, né, que pegou um empréstimo com seus familiares. E ele fala que o total desse empréstimo foi de R$ 20.000. E fala que ele combinou para pagar juros simples de 8% ao ano. E um dos empréstimos de 5% ao ano. Então, após um ano, nada foi pago. E por isso a sua dívida ela aumentou. Então, ele combinou que ia pagar depois de um ano, mas ele não conseguiu, né? Então, acabou aumentando esse valor de R$ 20.000 para R$ 21.405. Quanto foi tomado emprestado de cada familiar? Então, ali nós sabemos que são dois empréstimos, né? Que ele fez dois empréstimos e que o total aí foi de R$ 20.000. Então, aqui nesse caso, nós podemos considerar X o valor em reais de um empréstimo e Y o valor em reais do outro empréstimo, né? Porque são dois. Como a soma desses dois empréstimos é igual a R$ 20.000, então nós vamos ter X mais Y é igual a R$ 20.000. E aí, a fórmula que nós usamos para calcular juros simples é J igual a C vezes I vezes T, né? Vocês já viram aqui esse conteúdo também nesse ano e também no ano passado, né? O que seria cada coisa aqui nessa fórmula? O J é os juros, o C seria a capital, né? O quanto ele emprestou, I seria a taxa de juros, né? Então, a porcentagem de quanto seria cobrado, e o T é o tempo. E aí, como o Alexandre ele tinha combinado de pagar juros simples, né, de 8% ao ano de um dos empréstimos e 5% do outro, então nós vamos ter aqui, para o primeiro empréstimo, né, então nós sabemos que é um valor X, que nós sabemos de quem que ele emprestou, né, então X vezes, daí o número decimal de 8%, né, é 0,08. Então, X vezes 0,08 vezes o 1, que é o tempo que seria lá de um ano, né? Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter 0,08x. Aí, depois, o juros simples do outro valor, né? Que seria aí com a porcentagem de 5%. Então, y vezes, aí 5%, o número decimal é 0,05. Então, daí seria y vezes 0,05 vezes 1, porque é um ano, né? O tempo que ele levou, vai levar para pagar. Aí vai ser igual a 0,05y. Então, olha só, o valor depois, lá no final, era de 21.405. E aí, o valor que ele tinha emprestado ali seria de R$ 20.000. Então, essa diferença vai ser igual a 1.045. E é igual aos juros, né, que foram cobrados em um ano por esses empréstimos. Então, nós sabemos aqui que 0,08x mais 0,05y é igual a 1.405. E agora, pegando essas duas equações que a gente encontrou e resolvendo, então, olha só, aqui nós podemos isolar esse x, né, aqui em cima, né, passando o y para cá, e nós vamos ter x igual a 20.000 menos y. E aí, substituindo esse valor nessa outra equação, e aqui fazendo a resolução dela, nós vamos ter y igual a 6.500. Então, assim, o empréstimo que ele fez foi de R$ 6.500 e o outro aí foi de R$ 20.000, né? E aí, 20.000 menos 6.500 vai ser 13.500. Então, os valores que ele emprestou é 6.500 e 3.500. E ali era para vocês marcarem uma opção, né? A opção correta, então, seria ali a opção C. E assim nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Tenha um ótimo dia de estudos.